O representante legal da empresa criada nos Estados Unidos para realizar a emissão dos títulos do Rio Previdência disse na CPI que investiga irregularidades no fundo que assinava documentos sem ler. A informação surpreendeu os parlamentares, que continuam com muitas dúvidas com relação à chamada Operação Delaware. Cícero Augusto Oliveira de Alencar representa legalmente no Brasil a Rio Finance Oil Trust, beneficiária dos direitos sobre receitas futuras dos royalties de petróleo e que possui sede em Delaware, Estados Unidos. Segundo ele, a lei brasileira exige que empresas com ativos no país tenham que ser representadas por um brasileiro residente. Em 2014, ele firmou um contrato com a Trust para assinar documentos referentes às operações de antecipação de crédito do Rio Previdência. Pelo serviço, o escritório de advocacia a que ele pertence recebeu anualmente $4.500. O contador disse que nos últimos 5 anos assinou os documentos sem ler, atuando apenas como um signatário desses papéis, e que ele nunca teve nenhuma ingerência sobre o contrato ou sobre a gestão de recursos. Como procurador, o único papel que eu exerço é o de seguir as ordens do outorgante da procuração. Então eu recebo uma instrução dizendo: faça isso, faça aquilo, assine esse contrato, compareça à reunião no dia tal em algum lugar, que é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Quando você tem uma sociedade estrangeira que é acionista de uma empresa brasileira, tem que comparecer o representante daquele acionista numa assembleia. Então eu tenho que comparecer àquela assembleia e votar de acordo com a instrução que eu recebi do outorgante da procuração. O procurador de Justiça, Vinícius Cavalheiro, disse que não existe na legislação brasileira a previsão de procurador para trust. O que nós estamos tratando aqui é de um contrato de trust que não tem regulamentação no Brasil. Isso dificulta, inclusive, órgãos de controle interno e externo de verificar a transparência, a eficiência da aplicação dos recursos envolvidos naquele contrato. No caso, são recursos públicos. Por não haver regulamentação no Brasil, não há a figura de um procurador de um contrato no Brasil. O que há é um curador, uma espécie de um curador, que trata dos bens transferidos de uma pessoa em benefício de outras que estão por receber esses valores ou esses bens. Na verdade, a Rio Oil é essa espécie de curador. Veja bem, ela já é um representante de alguém que detém um bem. O representante do representante de quem não tem previsão normativa no Brasil é nada. O presidente da CPI do Rio Previdência, deputado Flávio Serafini, ficou surpreso com o trabalho realizado pelo procurador da Rio Oil e disse que vai encaminhar uma série de documentos solicitando que ele peça informações à empresa. Se até agora esse foi o trabalho dele, assinar documentos sem ler, a partir de agora essa CPI vai dar outro trabalho para ele. Como representante de uma trust no Brasil, ele vai ter que administrar ativos bilionários do estado do Rio de Janeiro, ele vai ter que agora contribuir com a prestação de contas sobre a administração desses ativos que vem sendo realizado por essa trust. O parlamentar disse ainda que o depoimento de hoje só reforçou a ideia de que essa operação foi criada para dificultar o acesso às informações. E o representante desse contrato no Brasil não sabe nos dar absolutamente nenhuma explicação sobre a gestão desses recursos. Sem dúvida nenhuma, essa audiência de hoje reforça a falta de transparência que existe nesse contrato. Hoje, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 bilhão retidos em contas internacionais como parte desse contrato. E a gente não consegue ter informações. Qual é a remuneração dessas contas? Quem recebe o valor correspondente a essa remuneração? É uma grande nuvem de fumaça que é absolutamente inaceitável que aconteça com o dinheiro público.